Sejam todos bem-vindos aqui à equipa da Ango Imagem TV. Estamos aqui hoje no estúdio da Ango Imagem TV, juntamente com o senhor José da Costa Mao, o antigo jogador de Recreativo de Caiala e Pedro da Atlético de Huambo, que estamos aqui conosco, aqui no estúdio. Muito boa noite. Sim, muito boa noite. Muito boa noite a todo o telespectador de Ango Imagem TV. Senhor José da Costa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui hoje no estúdio. Vamos falar um pouco acerca de atividade que vai acontecer aqui brevemente, o que tem a ver Mundial 2018 na Rússia. Pode nos falar um pouco quanto tempo jogaste no Recreativo de Caiala no Huambo? Sim, eu joguei no Recreativo da Caiala durante vários anos. Eu, no Huambo, em princípio, em 81, tivemos uma fusão entre Recreativo da Caiala e Industrial Futebol Clube do Huambo. Então essa fusão deu o Recreativo da Caiala, o Recreativo da Caiala já existia. E foi o ano 82, 83, 84, 85, 86. Fui ao Petro Atlético do Huambo, joguei lá uma temporada. Segundo as minhas ocupações profissionais não dava e tive que voltar outra vez ao Recreativo da Caiala, anos a seguir, quer dizer, 88 e 89. Quer dizer, são 3 épocas que jogaste no Huambo? Não, não são 3 épocas não, é de 82 até fim dos anos 80, isso vai a 88, 89. Foram esses períodos que eu joguei no Recreativo da Caiala e no Petro Atlético do Huambo. Ok, e como é que foi a vossa convivente? Porque hoje em dia estamos a ver futebol e agora não está como era antigamente. Qual é a diferença que você encontra? Eu penso que não há diferença, talvez são períodos. Porque sim, o futebol angolano hoje, digamos assim, em termos talvez do talento, em termos de jogadores, há um retrocesso, porque senão podemos ver o futebol angolano dos anos 80 ou dos anos 90. Não sabíamos aqueles jogadores. Você assiste um jogo, por exemplo, do 1º de maio, Petro Atlético do Huambo, ou 1º de maio, Petro de Luanda, ou Petro de Luanda com o 1º de agosto. Tu assistes um jogo de grande nível. Bem, eu penso que os recursos humanos em Angola existem, mas é preciso talvez um trabalho de fundo. É preciso um trabalho de fundo porque as pessoas existem bem. Eu vi que em termos de nível de talento, segundo a minha modesta opinião, vamos lá ver, o Angola veio aqui ao Mundial 2006, na Alemanha. E depois, a Angola organizou Copa das Nações 2010. Até ali, eu penso que acabou a geração Mendonça e outros jogadores que ainda eram talentosos. Daí, 2010 para aqui, se não estou a erro, a Angola nunca mais apareceu. Mas o que falta? O que o governo, ou então o Estado, ou então os ministros do esporte têm que fazer? Eu penso que talvez é preciso uma reforma, é preciso voltar um pouco mais atrás, nas camadas juvenis, na camada júniores, tentar fazer um trabalho de fundo para encontrar mais jogadores. Porque você vê, eu estou tendo seguido o Girabola, você vê o nível de jogos. Se você pode comparar o nível do jogo que a gente assistia nos anos 80, tem um desequilíbrio, tem um desequilíbrio. Quer dizer, eu não estou contra, eu não estou a dizer que não estão a jogar bem, mas você vê, há um desnível em relação aos níveis, a qualidade de jogadores dos anos 80, anos 90, até ano 2000, até 2010. E de 2010 para cá, não sei, mas não esquece que naquele tempo, quando se falar 99, e hoje em dia o jogador não ganhava conforme estava ganhando hoje em dia, não é? Mas as condições são as mesmas. Olha, eu penso que as condições de dois talvez sejam melhores, porque hoje em dia, bem, nós falamos sempre de futebol amador, futebol profissional, mas hoje em dia também há jogadores que estão em Angola vivem de futebol, não fazem outra coisa. Mas no nosso tempo, há muito, em princípio, no nosso tempo, 80% dos jogadores trabalhavam. Talvez um ou outro que não trabalhava, não sei o que, mas a maioria de jogadores, seja de grandes clubes dos anos 80, trabalhavam. Mas por que lá trabalham e aqui o jogador vive naquilo que ele faz como um trabalho? Eu penso que isso é uma questão da política, de cada coisa, a política do futebol. Eu penso que isso precisa também de um sponsor muito forte, sponsor que tem dinheiro para suportar. Olha, Girabola ultimamente falou-se de GDM, equipa do Jorge Mangrina.
iam desistir, porque falta de dinheiro, porque tu sabes que o campeonato angolano é um campeonato de referência, porque é tipo um campeonato europeu. As equipas saem todas as semanas. Tu vas a Lubão, vas a Benguela, vas a Cabinda, depois joga em casa, depois tem que ir a Huila, depois volta em casa, depois tem que ir para Luanda. Não é tão fácil. Para fazer esse deslocamento quase de semana a semana, tens que ter um sponsor e tens que ter um fundo, um orçamento forte para, em princípio, suportar a equipa durante o ano. Não é só vai suportar a equipa durante o ano para bilhetes de deslocações, não, mas terá o salário e o próprio clube em si, o pagamento. Porque uma equipa de futebol não é só 20 ou 30 jogadores. Uma equipa de futebol depende de muita gente, a partir da equipa. A equipa técnica, tem que ter a equipa médica, tem que ter uma sede própria e tem que ter trabalhadores, em princípio, da equipa. Mas vamos lá ver. Nós vimos que o esporte é o mesmo que se faz aqui na Europa como em África. Onde que existe essa diferença? Que o jogador que joga aqui nas ligas, ou então ligas europeias, vamos dizer, eles vivem daquilo que eles fazem. Por que nós em África não vivemos daquilo? Eu penso que a questão é no dinheiro. Mas eu já falei de finanças, falei do sponsor. Você vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Paris Saint-Germain, qual é o que está a suportar o Paris Saint-Germain da França? Você sabe qual é o proprietário do clube? Bom, vamos lá dizer, são grandes sponsors que estão a sponsorizar, mas nós, por exemplo, não tem particularmente em Angola também, existem essas empresas que podem fazer o mesmo. Outro até já faz o mesmo, mas o jogador sempre tem problemas. Mas está bem, mas faz o mesmo, não é bem isso. O problema é que tem que ter um sponsor que, em princípio, vai suportar o clube, digamos assim, a 100%. Há outros clubes que não tem só um sponsor, tem 2 ou 3. Mas agora, questão financeira das empresas, não pode você comparar o sponsor das equipas africanas, digamos assim, como estamos a falar do caso de Angola, e sponsor das equipas, digamos assim, europeias, porque as empresas europeias, só em termos de orçamento do clube por ano, são umas centenas de milhões de dólares. E depois, o gasto, ou, digamos assim, o prêmio ou o salário de um jogador, digamos assim, não é uma equipa média da Europa. Faça os cálculos, quanto que ganha o salário, quanto que ganha mensalmente esse jogador, e pensa nós em África quanto também ganha o jogador. Eu não acho que em África existe um jogador que ganha mais que 20 mil euros por mês. Mas se em África existe um jogador que ganha 20 mil euros ou 20 mil dólares, como você quer. Por mês? Por mês. Porque aqui temos mais que isso. Mas aqui temos, está bem, mas talvez é um só jogador. Mas aqui 20 mil num clube de grande porte, um clube, digamos assim, uma equipa como da primeira linha, como Dortmund, como Bayern, como Barça, como Real, como Schalke, como Paris Saint-Germain, não sei o quê. Não é um jogador que ganha isso, são muitos. E são clubes que têm, não tem 20 ou 10 ou 5 trabalhadores. É um clube que tem mais trabalhadores. Quer dizer, aquilo é uma empresa, aqui é uma empresa. Mas agora nós estamos ainda num clubezinho, o treinador adjunto, um médico, 20 jogadores, e acabou mais um senhor, uma senhora que trabalha no restaurante para o jogador depois de acabar. É pouca gente. O relevado às vezes é tratado de vez em quando. Quer dizer, tem que ver a situação de luz, a situação das bancadas. Há mais trabalho, depois ver o nível da população, digamos assim, o volume dos fanáticos que vão assistir o jogo. Hoje você está falando do Dortmund. Mas você sabe muito bem que um fanático do Dortmund, quando começa o campeonato, já tem um bilhete pago, desde o primeiro jogo até o último jogo. Até o todo que foi já não. Eu assisti ultimamente jogos que se realizam em Luanda, nos campos, por exemplo, nos campos grandes, esses campos que foram construídos, estádios que foram construídos, digamos assim, no período do Cano. São vazios quando se realiza esse jogo, não tem gente. Mas isso tem a ver com a política. Não, mas isso vê o que a pessoa ganha por mês. Se o trabalhador ganha menos, ele não pode estar a pagar coisas que vai em cima do seu salário. Isso também quer dizer, é uma política salarial, é uma política da situação do próprio país. Sabe? Ok, voltamos na questão que nos fez ligar no dia de hoje. Estamos a falar do Mundial que está a vir aí. Fala-nos um pouco, o que a Angola falhou acerca de competição que se passou em África? Olha, eu poderia dizer, por exemplo, a última
As últimas confrontações, se não estou erro, foi da taça COSAFA. A taça COSAFA é uma taça que se realiza na África Austral. Naqueles tempos, se não estou erro, que é a minha modesta opinião, e muita gente poderia estar de acordo comigo. Naqueles tempos, Angola tinha as equipas difíceis, era a África do Sul, era a Zimbábue, era a Zâmbia. Mas agora, Angola, não estou a dizer que aquelas equipas, não estou a dizer que aquelas equipas sejam equipas fracas, mas hoje Angola tem problemas, a seleção angolana tem problema de ganhar até Malawi, até Lesoto, mas onde é que tem esse Botswana, onde é que está a sair esse problema, então? Eu penso que isso refere-se ao Ministério. O Ministério tem que trabalhar nesse problema. Onde está, eles sabem onde está o problema, eles estão lá, sabem onde está o problema. O Ministério, junto com a sua Federação Angolana de Futebol, terão que ver por que Angola está tão baixo, a seleção está tão baixa em nível competitivo, que não se entende. Desde que Angola participou em 2006 aqui na Alemanha, até hoje estamos a falar agora de 2018, que é a Rússia, quer dizer, já passou 2 anos e Angola já não participa na Mundial. O que está a se passar? O que é a seleção, ou então o que é o ministro, isso tem um problema com o ministro de esporte, tem que fazer para melhorar a equipa da seleção de Angola? Olha, isso aqui, eu não posso estar assim a afirmar ou a confirmar, mas eu penso que terá que haver um trabalho de base. A seleção de um país depende dos clubes do próprio país. Tu vê a seleção espanhola, depende do Barça, depende do Real, depende do Atlético de Madrid, e Sevilha e outras equipas. Se essas equipas estão fracas, a seleção também será fraca. Sim, mas não quer dizer que todos esses jogadores que jogam nessas equipas que vão jogar na equipa do país, né? Não, mas onde vem a seleção de Angola? A seleção de Angola parte aonde? Parte do 1º de agosto, por exemplo. Parte do Petro Atlético de Luanda, aliás. Parte do 1º de maio. Parte do Asa. Parte das equipas mais fortes. As equipas ganham mais campeonato. Se essas equipas que ganham campeonatos, que são 3 ou 4, que estão sempre na liderança, 1º, 2º, 3º, onde vão buscar os melhores jogadores para a seleção? E se o nível dessas equipas, digamos assim, flui para um nível um pouco mais baixo, então a seleção também receberá jogadores ao nível baixo. Porque a seleção vive das equipas. Toda a seleção do mundo vive das equipas. Hoje eu vi, por exemplo, a seleção de Angola foi para tal competição africana que se realizou em Marrocos, que se chama Competição Africana das Nações, mas sem jogadores de diáspora. E perderam. Mesmo assim, Angola não consegue chegar lá. Esse é um caso muito sério. Muito sério, porque tens que trabalhar mais. Há talento, há recursos humanos, há jogador, sim, há jogador. Agora, tens que fazer o trabalho de fundo. Será que em Angola também existe, nós vemos aqui, nos bairros onde tem, ou então, além das equipas que nós já conhecemos, Petro, 1º de agosto, não sei o que, existem também outros clubes onde as pessoas, ou então, os treinadores, por exemplo, o treinador da equipe nacional pode buscar jogadores? Eu penso que talvez ao nível dos júniores, porque tem que haver um segmento, talvez ao nível dos júniores, né? Pode haver uma equipa que tem boa equipa de júnior, talvez não seja na 1ª divisão, pode ser, no Girabola, pode ser situações assim, mas depende muito do nosso campeonato. Eu posso muito bem dizer, com toda a franqueza, quando o campeonato é fraco, quando o nível de campeonato abaixa, quer dizer que o campeonato que faz o reflexo de uma equipa nacional. Porque nós não temos nenhum, como se diz, profissional. Nós não temos assim tantos craques que jogam aqui na Europa, ou na diáspora, ou no Egito, não sei. Não temos esses jogadores. Não temos. Então, se nós não temos nenhum jogador que joga na diáspora, porque muitos só dizem, jogador profissional. Não, mas Angola também tem já semi-profissional. Em muitos países africanos já tem profissionalismo e semi-profissionalismo. Bem que percebem menos, mas existe sim. Agora, quando o campeonato de uma nação é fraco, o nível está tendência de baixar, a equipa nacional também baixa de nível. Existe assim agência que busca dos jogadores que estão atuando nas equipas estrangeiras que podem jogar na seleção de Angola? Mas está onde? Diga-me lá 1 ou 2 jogadores angolanos que jogam aqui fora, mesmo em Portugal e na Espanha. Quais são? Diga-me lá 1 ou 2. Não, eu não te perguntar, porque o senhor é o especialista em esporte, eu não posso dar comentário. Mas o problema é que os agentes que vão buscar jogadores esperam mais tarde o lucro.
ele pensa que o jogador não é um ano, tem que dar um primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano. Porque é uma matéria que ele vai pôr no mercado, para depois, mais tarde, beneficiar. Mas nós temos jogadores que podem jogar na equipa da seleção, mas não foram convocados. Essa é outra coisa. Temos, por exemplo, temos Kumela, que queria jogar na equipa da seleção de Angola, não foi jogar. Temos aí outro menino que joga na equipa de Fábio, também não foi convocado. Eu penso que se esses jogadores não foram convocados, talvez não há seguimento. Temos o Didi Menga, o menino que joga agora, que está jogando em Portugal, também não foi convocado. Eu penso que é uma questão da equipa técnica faz o seu segmento. Segmento quer dizer que o controle, houver onde está o jogador angolano. Bem, há outros jogadores, desculpa lá, há outros jogadores que Angola talvez não é conhecido como jogadores. E apareceu aqui como jogador. E há jogador que parte a partir de Angola. Olha, vou te dar um exemplo. No período que nos anos 80, quando tínhamos, por exemplo, Saavedra, Carlos Pedro, Abel, ele já jogava em Angola. Todo mundo sabia que Abel. Mas nunca foi jogar na seleção? Não, mas não. Estava em Portugal. Estava no país. Não, ele jogando na seleção. Não, nos anos 80, esses jogadores estavam em Portugal, Carlos Pedro, Saavedra, Abel. Mas jogavam em Portugal e voltavam para jogar na seleção. Jogavam, sim. Jogavam. Vamos dizer, qual equipe, vamos dizer, estamos a falar agora do Mundial. Qual é essa competição que eles apresentaram agora? Estava no Copa da África. Você sabe muito bem que, por exemplo, o Petro Atlético do Luanda, aliás, do Luanda, estou sempre o 1º de agosto, o 1º de maio, foram vários finais da Taça dos Campeões de África em clubes. Agora você hoje, a equipa angolana sai logo na eliminatória. Tu sabe, o Petro Atlético já jogou final com Esperança de Tunis. O Petro também já jogou. O primeiro também já jogou. O 1º de maio também já foi a final. Mas que o Oasa também já foi meias finais, qualquer coisa assim. Agora nossas equipas nem chegam nem ao quarto, nem ao oitavo de final. Quer dizer, há uma diferença. É verdade. Ok, voltamos. Vamos continuar com o nosso trabalho, porque é vocês que estão aí nos seguir nesse momento aqui na Angola Imagem TV. Senhora José da Costa, fala-nos um pouco o que pode dizer as equipas que foram convocadas na seleção mundial, essa equipa africana que passaram na etapa para participar nessa Copa do Mundo 2018 na Rússia. Sim, temos 5 equipas, temos o Egito, temos o Reino do Marrocos, temos o Senegal, temos a Nigéria e temos a Tunísia. São 5 equipas africanas que vão representar o nosso continente a partir de hoje, que já iniciou o jogo, para o Mundial 2018 na Rússia. São essas 5 equipas que foram apuradas, claro, que estão lá e vão defender. Cada país, claro, que vai defender a bandeira africana, digamos assim. E esses países que acabaste de apontar há pouco tempo, qual é um dos países que você acha que poderá passar pelo menos nos meios finais? Bem, não vou dizer meias finais, talvez oitavo de final, né? Porque agora começa o jogo de grupos. A partir de hoje? A partir de hoje começa o jogo de grupos. Bem, se for para ver os treinos realizados de cada clube, o Egito fez um treino contra a Bélgica, que perdeu 3-0, mas o Egito penso que é uma grande equipa, bem que tem um campeonato forte, é a tal situação que estamos aqui a falar. Excluindo o jogador Salah que jogou no Liverpool, que todo mundo conhece hoje, que foi até o final dos clubes campeões da Europa. Mas há muitos jogadores que muita gente não conhece. Mas não foi convidado? Não, o Salah está na equipa, porque ele teve problema só de homoplata, problema de clavícula. O Salah está na equipa. Mas não vai jogar? Não, o Salah pode perder o primeiro jogo, mas no segundo jogo pode participar. Mas o problema que eu queria dizer não é do Salah, queria dizer que há muitos jogadores que são desconhecidos. Porque o campeonato egípcio é um grande campeonato da África, é um dos melhores campeonatos africanos. Primeiro, tem instalações, as equipas têm os seus próprios estádios e são as equipas que jogam lá e os melhores jogadores do egípcio jogam no Egito. Não é como o caso de outras equipas, eu não estou a falar mais, mas é como outras equipas que, sem profissionais, a equipa não existe. Não. Quer dizer, sem um jogador que joga na diáspora, a equipa não existe. E nunca poderão chegar aqui no mundo. E esse é o problema das equipas africanas? Esse é o problema. A gente também faz parte, né? Esse é o problema de muitas equipas, digamos assim, do oeste da África. Pronto. Dizendo isso, eu poderia dizer também a preparação, como você já falou dos nossos representantes africanos. Podemos falar da preparação do Marrocos. Eu vi alguns jogos. Marrocos ganhou a Estônia 3-1. Marrocos ganhou a Eslováquia 2-1. Marrocos ganhou a Sérvia 2-1.
São jogos de treino. Bons jogos. São jogos preparativos. Agora, não estão no grupo dessas equipas. Agora, digamos assim, a preparação da Nigéria. A preparação também, minimamente modesta. Ele perdeu 1-0 com a Polônia e também perdeu com a Inglaterra 2-1. Uma equipa da Nigéria a perder com a Inglaterra 2-1. Eu penso que foi um grande jogo. Eu assisti o jogo. Grande jogo, mas agora nós queremos não ser só grande jogo, mas ele ganhar. Sim, não ganhou, mas o jogo do treino é um jogo que todo um treinador. Eu vou te dizer, por exemplo, o caso do Portugal. Não ganhou todo o jogo. A Alemanha, que estamos aqui, não ganhou todo o jogo do treino. Não. Mas são um jogo de treino para treinador. Muitos treinadores vão tirar ilações. Ele pensa, o lugar direto, aquela defesa, pode ser titular ou vou meter no... Quer dizer, é uma apreciação que o treinador vai fazendo. Muitas das vezes, não é só preciso de jogo ganhar, bem que ganhar leva mais moral da equipa e do próprio povo em si. Mas não quer dizer que a equipa que perdeu muito jogo de treino e que chegando no Mundial vai perder todos os jogos, não. Ou a equipa ganhou todo o jogo de treino, quer dizer que no Mundial tem a obrigação de ganhar todo o jogo, porque os adversários do treino são outros, e os adversários também do grupo onde ele está são outros. Okay. Quer dizer, essa é a diferença. E falando dessa diferença que já acabaste de dizer há pouco tempo, fala-nos um pouco de quais são as equipas, quais são os países que foram convocados ou que passaram nesse Mundial, que são favoritos nesse Mundial 2018, na Rússia. Eu pensava em 6, talvez em 7, tenho aqui algumas anotações. Não é tão fácil. Tenho aqui algumas anotações dos países que nós pensamos que talvez esses países poderão chegar passar para a segunda etapa. Para a segunda etapa, digamos assim, oitavo de final. Yeah. Pode ser nós temos, por exemplo, países como o detentor do título. Vamos começar no detentor do título, Alemanha. Primeiramente Alemanha. Brasil. Ok. A Espanha. Ok. França. Portugal. Argentina. Inglaterra. Depois dessas 7 equipas, tem um grupinho que pode também ter a sua sorte de passar. Um grupinho das equipas como Uruguai, como Colômbia, como Croácia, como a Bélgica, como a Suíça. Esse país também tem a sua sorte, pelo menos, de passar até por quarto de final. Aliás, eu vi o Mundial de 2014 que se realizou-se no Brasil. Essas equipas, uma dessas equipas passaram para o oitavo de oitavo, passaram para o quarto de final. Significa que nesse ano também pode ser possível? Esse ano também pode ser possível? É possível porque as equipas que vão sempre e tem uma moldadura, tem um esqueleto da seleção que sempre vão tirar 2 ou 3 jogadores, talvez um pouco mais velho, talvez lesionado, talvez não estão em forma, e vão colocar mais outros novos. Eu penso que eles vão lutando por isso, porque todas as seleções que foram lá, bem que cada grupo há sempre um papão, depois no segundo lugar há sempre umas 2 equipas que vão disputar para ver se passa. Mas tirando as equipas a priori, que a gente vê pelo seu gabarito, que é fraco em relação ao grupo, todas as seleções que vão para o Mundial pretendem de ir para o oitavo de final. Em princípio, esta é a ideia principal de todas as seleções, porque ninguém quer ficar logo na primeira mão. Mas nós sabemos que há certas equipas que, em termos de equipa, em termos de jogadores, em termos de gabarito, em termos da sua equipa em si, não tem de passar, porque ou está num grupo muito forte, ou tem adversário do grupo que ele não vai conseguir ganhar esse adversário. Isto também é um ponto. Voltamos à Rússia. A Rússia vai organizar o Mundial 2018 pela primeira vez da história do futebol, e vimos que o Vladimir Putin, que é o presidente, fez todo esse esforço. Há 2 anos atrás ele conseguiu organizar, como se diz, o torneio que se passou no Sochi, e ele conseguiu organizar esse Mundial com tantos problemas que aconteceu, mas deu certo. Qual é um desses províncias ou então cidade que são favoritos segundo a sua personalidade, onde que tem mais seguro nessas províncias?
eu penso que não sei se entendi bem a sua pergunta, mas você terá que saber que a Federação Russa é um país grande. A Rússia é um país grande, é um país com 17 milhões 98 quilômetros quadrados, é um país grande. A Rússia preparou tem 12 estádios para realizar jogos em 11 cidades grandes. Estou a dizer muito bem, em 11 cidades grandes a Rússia tem 12 estádios. E nós sabemos que dentro desses estádios, os estádios com maior capacidade é o estádio de Moscou, com 80 mil lugares. É tipo o estádio do outro mundo? Sim, mais ou menos. Até do outro mundo mais grande? Sim, mais ou menos. E o estádio mais pequeno é o estádio de Kaliningrad, que tem 35 mil espectadores. Quer dizer que a Rússia preparou isso muito bem e pensava em todos os jogos financeiros, em todos os jogos, digamos assim, como podemos pensar, como você falou do presidente russo. Qualquer presidente de qualquer país, quando o seu país está em jogo para uma realização, por exemplo, aqui na Europa, de Jogos de Inverno, ou Jogos Olímpicos, ou Campeonato do Mundo, seja mesmo do handebol feminino, ou seja mesmo do voleibol, todo um país quer que a sua candidatura seja aceite. Mas falando de candidatura, nós vimos que o Vladimir Putin conseguiu pela primeira vez se realizar a Fórmula 1 na Rússia, conseguiu se realizar Jogos Olímpicos na Rússia, realizou-se, e agora estamos a falar de Copa do Mundo. Sim. Qual é outro esporte que está a esperar que pode vir se organizar na Rússia? Mas eu penso que todos esses jogos, seja Fórmula 1, seja jogo de inverno que passou no Sochi, é uma questão de a Rússia quer estar em contato com todos. Quer dizer, é uma questão de a Rússia não quer ficar isolado lá num pontinho, num cantinho e ver outro mundo de lado. Como você está falando do seu presidente, ele quer entrar no ambiente de todos. Porque quando você participa com todos, suponhamos Jogos Olímpicos, está a participar em Fórmula 1, está a participar na Copa do Mundo, quer dizer que você está a participar com todos. Porque não quer ficar muito isolado. E esse isolamento que a Rússia quer sair. Agora, se ele vai pensar para organizar outras coisas, não sei, mas em princípio ele quer estar numa, como se diz na gíria, numa dança de todos, num ambiente de todos, parecendo que não. A Rússia é um país que fica aqui perto na Europa, é um bocadito que está ligado com a Ásia. A Rússia não está no fundo lá do continente asiático, está aqui pertinho. Então, é um país que tem potências econômicas fortes e outras coisas que não preciso falar aqui porque não estamos a falar da política, mas a Rússia está e consegue muito bem realizar esses jogos. A Copa do Mundo, como realizou a Copa do Inverno, como pode realizar mais outras coisas. Ok, vamos lá ver algumas imagens do que tem a ver, não é Copa do Mundo, mas sim a vida dos angolanos na Rússia. Voltamos vivamente aqui na Angoimagem. O que é que os russos pensam dos africanos? O que é que os russos pensam das pessoas negras? Se o tema é interessante para ti, se você achou interessante o tema, baixe já aí, inscreva-se, deixa o like. Por favor, inscreva-se, partilhe esse vídeo, consuma sem moderação esse vídeo. Não vai fazer mal nenhum. Inscreva-se para mais vídeo. Preparado? Vambora! Let's go! Вот, здравствуйте, меня зовут Франциско Танда. Как вас зовут? Меня Рома зовут. Алина. Да, вот, Алина и Рома. Мне есть интересный вопрос. Что вы знаете о Африке? Ну, Африка такая бедная страна, более грязная. Большинство людей ходят голышом, очень жарко там. Но такой нетронутый участок земного шара. А вы? Она на южном полушарии. Но там не очень все хорошо с образованием. Вот, бедность. Вот. Это верно. Что вы знаете о Африке? Я знаю, что там очень жарко. Нечего пить, наверное. Нищета. Грустно.
и тоскливо. Вот. Да, Наверное. вот. Ну, это жаркая страна. Это жаркая. Ну, там из самых известных стран, там Египет, ЮАР, Нигерия, там, Алжир, Алжир, да. и Марокко вроде там, да? Марокко, да. А еще Ангола, это самый лучший страна. А, вы оттуда? Ангола, да. Это самый- Такой континент, там тепло, Да. экзотические животные, бананы. Ну давай, это нормально. Крокодилы. Да. Что вы знаете? Что там очень жарко. А, что там очень жарко, да? Да, что там очень много черных людей. И что там все люди ходят вот с такими прическами. Как континент, что вы знаете? Местоположение. Что вы думаете о африканских людей, о черных людей? Африканские страны? Я знаю то, что у них много традиций, они очень веселые. Но мне кажется, они добрые такие, там уже с кем мы общались. И я вот медицинскому учусь. У нас есть, как бы, там много студентов есть, и один вот такой вот прям активный, вот, и прям очень такой добренький, и на русском хорошо разговаривает, и прям такой вообще общительный, прям от всего сердца, прям все вот. Но в основном там положительные такие вот эмоции. Но плохого ничего не видели. Вот. Но те, которые сюда приезжают, я думаю, они стремятся... Obrigado para todos vocês que estão conectados outra vez aqui à equipa da Ango Imagem. Estamos aqui de volta para vos mostrar a qualidade dos trabalhos e para dizer o que está a se falar aqui, o que tem a ver Mundial 2018. Senhor José da Costa, Mao, nós vimos que o Mundial Rússia tem muitas coisas que está tipo não está. Vimos que acabaste de falar há pouco tempo as equipes que são favoritas que podem ganhar esse Mundial 2018, mas não podemos também esquecer que houve um problema que se passou em África, precisamente em Marrocos. O que podes comentar? Porque Marrocos pode também organizar o Mundial 2024, que está a passar aí. Não, sim, a situação do Marrocos é uma situação, digamos assim, um pouco difícil, porque Marrocos, mais uma vez, e ontem, quando a FIFA designou os organizadores, ou as organizações, se são três países, para o Mundial 2026, todo mundo esperava que o Marrocos ia ganhar. Mas não aconteceu o caso. O Marrocos teve só votos de um terço, quer dizer, alguns países árabes e alguns países africanos que votaram para o Marrocos. Mas por quê? Marrocos caiu porque estava em frente dos Estados e também, além de estar uns Estados fortes, mas também é a reformulação que a FIFA quer fazer agora. Pronto, vamos diretamente ao assunto. Quem ganhou ontem foi a América do Norte, mas a América do Central, quer dizer, o México, Estados Unidos e o Canadá. Quer dizer que esses três países vão organizar a Copa do Mundo 2026. E hoje estamos em 2018, 2022 já sabemos que é no Catar, 2026 é nos Estados Unidos, México e Canadá. E como é que é a reformulação que foi feita pela FIFA? Agora vai mudar. Hoje em dia estamos a jogar com 32 seleções e no Canadá, nos Estados Unidos e no México haverá 48 seleções. Significa que vão aumentar mais grupos? Sim, 48 seleções dividido em 12 grupos. Quer dizer, haverá mais aumento de 16 seleções. Quer dizer que neste momento, se a África vai com 5 seleções, com 5 nações, quer dizer, talvez no futuro vai ter mais 2 seleções ou 3. América Latina também vai aumentar um pouco mais. A Europa, o Central vai aumentar talvez um pouco mais. E também, não se esquecer da Ásia e do mundo árabe. A Ásia também vai aumentar mais. Quer dizer, terá que aumentar mais 16 países. E por que dessa situação? Você falou bem do Marrocos. O Marrocos vem
vem sempre, está sempre ali. Vamos voltar um pouco mais atrás. Quando realizamos Copa do Mundo na África do Sul 2010, era o Marrocos, mas todas as federações votaram por África do Sul, porque era para estar em África. Voltamos mais atrás, quando foi em 2006, quando a Alemanha organizou a Copa do Mundo, era para o Marrocos organizar. Eu ainda tenho um boné que estava Marrocos 2006, mas acontece que a Alemanha ganhou o Marrocos só com um ou 2 pontos. Mas por que acontece isso quando a África quer organizar? Sempre tem esse tipo de problema. Eu não posso dizer que porque 2006, antes de 2006, antes da Copa do Mundo, ir para 2002, na Coreia, onde o Brasil ganhou, está para se realizar ainda, 2012 está para realizar em África. Também falhou. Voltamos ainda mais atrás, 2002, então voltamos em 98, quando a França organizou. Isso veio andando anos e anos. Marrocos hoje, talvez a 4ª ou a 3ª vez que não escolhi. Vamos esperar, talvez Marrocos ganhe o 2030, né? Isso tem a ver com a organização de África, as condições de Eu penso África? que não. O Marrocos é um país... olha, se for para citar país organizado em termos de condições dos hotéis, porque quando quer organizar a Copa do Mundo, não é só campo de futebol. Tens que ter os hotéis em condições, tem que ter transporte em condições, tens que ter luz que está presente, não é luz que depois vai, não sei o quê. Quer dizer, há certas condições... Não é questão de gerador. Há certas condições que a FIFA recomenda. Porque tu não vai receber jogador, vai receber o pessoal fanático de cada país, vai receber jornalistas, vai receber todo esse povo que vem. Não vão estar dormindo na rua. E essas situações estão sempre analisadas, essa situação para ver se tem condições, além dos estádios, se os estádios vai de encontro o que a FIFA recomenda ou não. Isso é outra coisa. Agora, também, segundo a situação que eu vi agora do Canadá, México, os Estados Unidos organizar só uma Copa do Mundo em 2026, eu penso que talvez no futuro para o Marrocos vai ser um pouco mais difícil. Mais difícil por quê? Porque o Marrocos é um país pequeno. Não vai ter capacidade de aguentar 48 nações ou 48 seleções. É possível que venha talvez a chamar outros vizinhos, como a Tunísia, como a Argélia, como o Egito, talvez 3 ou 4 estados africanos venham realizar como fizeram na América. Sim, como fizeram na América. Será que se Marrocos ainda tem esse problema, está imaginando Angola? Significa Angola? Não, eu penso que nós temos que ir nas condições que existem em cada país, porque a FIFA é muito estrito, é muito séria. A FIFA é muito séria nessas situações de alojamento, estádios, meio de transporte. Pelo menos só para citar esses 3. Estádios, meio de transporte e alojamento. Pelo menos. E nós temos problemas. Angola tem esse problema, meu irmão. Como é que você como é que você, de um momento ao outro, vai conseguir tirar o pessoal que está, por exemplo, no Lubango, esse problema para ir para Cabinda, de um momento ao outro. E agora, tens que ver. Vou dar um exemplo. Em Cabinda, joga a Alemanha com o Brasil. Será que o Cabinda tem possibilidade, ou tens tudo para aguentar a população que vai lá, brasileiros e alemães? Tens hotéis para jornalistas, para as equipas, para todo o povo que vai lá. Esse é que é o problema. Porque quem vai assistir um jogo grande, se ponhamos Argentina-Brasil ou Alemanha-França, não é só são franceses ou alemães. Pode haver outros fanáticos que querem ver o jogo, porque gostam de futebol. Mas falando agora do que tem a ver com o futebol, porque eu notei uma coisa aqui que o Mundial Rússia 2018 tem muita coisa que está negativo, outro lado está positivo. Mas como expert, que entende bem de esporte, fala-nos um pouco, qual poderia ser o melhor jogador nessa competição? Mas há muitos melhores jogadores. Olha, hoje em dia há muitos jovens que apareceram. Olha, por exemplo, um dos países que tem jogadores mais novos, por exemplo, a França. Jogador mais novo. França perdeu? Perdeu aí com a equipe mais baixa? Não, França não perdeu. Perdeu com a Colômbia 3-2 e estava ganhando a Alemanha 2-0, empatou no fim e empatou com os Estados Unidos, ganhou a Itália. Eu penso que não é a questão de ganhar, não tem nada a ver com a estrela. O Portugal empatou com a Tunísia, tu sabia disso?
Eu não quero dizer que o Cristiano Ronaldo... No esporte, o que significa ganhar ou perder? Não, mas são jogos de treinos. Ganhar é mais moral, porque são jogos de treinos. Eu já disse isso antes. Jogo de treino é uma expectativa que o treinador ou a equipa técnica vai vendo a equipa, segundo o esquema, segundo o jogador, segundo a sua capacidade do elenco que ele tem. Agora, não quer dizer que se o Portugal empatou com a Tunísia, se você repetir esse jogo, o Portugal vai empatar outra vez. Talvez venha ganhar, o Tunísia venha ganhar. Porque são jogos, não são diferentes. Porque o futebol não é matemática, porque não, isso como é assim, tem que continuar sempre assim. Não. Olha, eu vou dizer mais outra coisa. Eu não estou contra a Costa Rica, mas vi os jogos do treino que a Costa Rica realizou durante a sua preparação. A Costa Rica praticamente não ganhou nenhum jogo. Perdeu com a Inglaterra, perdeu com a Espanha, perdeu com a Bélgica, perdeu com muito. Mas está lá. Agora, tu não vai me dizer que Costa Rica não vai ganhar nenhuma equipa, não. Agora, voltando à sua pergunta. Craques, todas as equipas, mesmo Costa Rica, mesmo Egito, mesmo Senegal, mesmo Mali, cada equipa tem só craque. Tem só futebolistas que toda a gente gosta. Por exemplo, o Senegal. Tem aquele rapazito jovem, Mané, que joga no Liverpool, todo mundo viu no final do Champions League. O que ele fez? Brilhou. Ele está lá, quer dizer, toda a equipa tem seu craque. Quando fala de Portugal, pensa logo no Cristiano Ronaldo. Quando fala do Brasil, pensa no Neymar. Quando fala da Alemanha, que é uma equipa de conjunto, não tem assim um craque que sobressai, mas tem jogadores mais equilibrados. Tem esse jogador que são, por exemplo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, o Salah. Quem que poderia ser o melhor jogador dessa competição? Olha, eu não posso dizer que o melhor jogador vai ser Salah, vai ser Cristiano Ronaldo, vai ser Neymar, não sei o quê. Isso depende. Se suponhamos que na oitava de final, a equipa cai. Praticamente eles não podem sonhar a ser o melhor jogador. Se o Brasil não passa a oitava de final, eu não estou a dizer que seja assim, estou a dar um exemplo. Então o Neymar tem que dizer que é difícil. Porque os melhores jogadores do campeonato do mundo é aquele que vai até o fim. Com a sua equipa, claro. Agora, se você sair na oitava ou nos quartos de finais, tu não pode pensar ser o melhor jogadores. Agora, quem vai ao final? As equipas que vão ao final, as duas, é óbvio que duas equipas que vão disputar o final, são dentro dessas duas, possivelmente que pode ser o melhor jogadores. Eu me lembro no 2006, campeonato do mundo realizado na Alemanha. Zidane podia ser o melhor jogador do mundo. Mas todo mundo viu o que aconteceu no campo do jogo contra a Itália e a França. Ele cabeceou na tiragem. E você sabe quem ficou o melhor jogador do mundo? Foi o Cannavaro, que é defesa da Itália, porque a Itália ganhou o Mundial. E não havia um avançado ou um jogador assim, digamos assim, porque isso calha sempre nos avançados, porque é marcador, porque não sei o quê. Mas foi uma das vezes, como vemos na FIFA, o melhor jogador do campeonato, aliás, o melhor jogador do mundo, naquela época, 2006, que realizou-se aqui na Alemanha, foi o Cannavaro. Cannavaro é um central, é defesa. Isso depende da evolução de cada jogador. Porque, olha, há outra coisa que nós não podemos desprezar, não podemos deixar assim para ir além. Há jogadores, pode ser que nos jogos de grupo não sobressai. Não. E há outras equipas também no jogo de grupo não sobressai, mas passa. Mas acontece que dali para frente pode criar mais outras surpresas. Pode ser que saiam outras pessoas, ou digamos assim, saiam outros futebolistas que não estavam na mira, né, dos jornalistas. E sobressai. Eu vou te dar outro exemplo. Quando o Filipe Coutinho, um exemplo do clube, claro. Quando o Filipe Coutinho sai do Liverpool, vai para a Barça, ninguém esperava do Salah, o Mohamed Salah. Que o Egito vai passar e vai fazer bronca. O Mohamed Salah entrou no meio da época. E nós vimos o que ele deu. Mas ninguém esperava porque ele não estava presente. Sucesso. E ele veio no meio, olha, não é só sucesso. Levou o Liverpool para a final do Champions. E sabe quantos anos que passa que o Liverpool nunca mais ia para a final do Champions? Leva anos. Voltamos brevemente aqui na Angola Imagem TV. Vamos assistir algumas imagens brevemente aqui do que tem a ver Neymar, que vai falar acerca da sua carreira aqui na Angola Imagem TV. Voltamos brevemente. Ok, agora voltamos aqui, vamos dar a falar no fim do nosso trabalho, porque o tempo é dinheiro. Senhor Lewandowski, vimos que o teu trabalho foi muito elevado. Fala-nos
no que tem a ver as últimas consequências que poderá acontecer nesse Mundial 2018 na Rússia. O que espera? Não, eu em princípio espero um bom futebol, futebol de alto nível, um futebol que todo mundo espera, um futebol de alta qualidade, um futebol que não venha a magoar assim os adeptos, um futebol. Aliás, eu já estava pensando nisso, porque quando vamos levantar para a quarta de finais ou meias finais, nós vamos ver mais ou menos quais são as equipas que chegarão até naquele nível. Porque hoje em dia, hoje estamos a ter os primeiros encontros. Os primeiros encontros não definem a passagem para a oitava, né? A passagem para a quarta de finais. Então, a partir dali, eu penso que nós vamos esperar que o melhor ganhe, muito bem que no final, e penso que haverá muitos países que a gente não está a dar conta que poderão sobressair, e nós esperamos que esse Mundial na Rússia seja um bom Mundial, um bom futebol, um futebol de qualidade, é um futebol que a gente espera, porque nós pensamos que as equipas que nós apontamos que poderão chegar às quartas ou meias finais são as equipas de grandes jogadores. Se você vê, por exemplo, o Brasil, é uma equipa que você pode até fazer rapidamente, uma equipa como a da França, você pode fazer rapidamente, equipa como a Alemanha, é uma equipa que você, a Argentina, mas agora, acontece que há muitas equipas fortes, Espanha também, sem esquecer, Colômbia, por exemplo, também na América Latina, Argentina também, são as equipas que nós apontamos, mas é uma questão que você não pode esquecer, que todas as equipas que nós estamos a citar, há equipas que têm sempre as suas fraquezas e as suas dinâmicas. Há certas equipas que é notório que joga bem no ataque e tem defesa talvez fraca. E há equipas que têm defesas fortes e defesas fracas. Uma defesa, digamos, a parte defensiva era um pouco mais fraca, mas a parte atacante são mais fortes. Então as equipas terão que remodelar e rever essa situação. Eu vi, por exemplo, a equipa francesa, digamos assim, dos grandes papões ou das grandes equipas, a equipa mais jovem, e há uma defesa, por exemplo, hoje, segundo as notícias, o Sidibé terá que voltar. Na seleção? Sim, terá que voltar, porque não tem condições para continuar. Mas ele tem mais outro defesa, por exemplo, o Lucas Hernandes, um bom lateral esquerdo, poderá muito bem substituir aquele lugar. Quer dizer, Mundial é um campeonato do mundo e é rápido. Não é um campeonato local que tem que fazer 18, 20 jogos, não. E é rápido. Se você está apurado para o oitavo ou quarto de final, tu tens que ter uma equipa que suporta os grandes, porque ali também são os grandes. Que estão a vir aí. Pois. Ok, então nesse momento ficamos com a última palavra, vamos fechar já aqui o nosso programa aqui, Gangue Imagem TV. Quais são as equipas, ou qual é a equipa que poderia vir ser campeão nessa seleção, ou então nessa competição 2018 na Rússia? É um pouco difícil dar esse pronóstico assim, a meia palavra. É um pouco difícil porque há muitas seleções hoje engajadas nessa competição. Primeiro, eu poderia te dizer que a Alemanha quer defender o título. E vai defender o título a unhas e dentes. A Alemanha quer defender. O Brasil quer ser mais. Sabes que havia um tempo que a Copa do Mundo que tem na Europa só ganhava as equipas europeias. Quando a Copa do Mundo está na América Latina, só ganhava a equipa da América Latina, Uruguai, ou Brasil, ou Argentina. Mas essa situação acabou. Essa situação ganhou. Acabou. O Brasil ganhou na Coreia. Acabou. A Brasil ganhou na Coreia. A Espanha da Europa ganhou na África do Sul. A Alemanha, que é o detentor do título do mundo de futebol, ganhou no Brasil. O Brasil, que é o país nesse momento que sempre diz que tem 5 títulos. E a Alemanha já tem 4. E a Alemanha, neste momento, quer competir? Quer competir, não. Quer fazer igual ao Brasil. Quer ver se conserva ou aguarda esse título que ele teve no Brasil para fazer 5-5 Brasil. Mas isso aqui, há uma coisa, aqui uma referência, queria não deixar passar. Isso vem há 5 mundiais que se realiza. Isso vem há muito tempo. Eu me lembro o campeonato do mundo na França, que estava com título, perdeu na França. França ganhou em 98. Quando foi na Coreia, deixou o título, até saiu na pequena janela. Quem ganhou? Brasil. E o Brasil vem aqui.
2002 ganhou lá na Coreia. Quando veio aqui na Alemanha, 2006, o Brasil perdeu a Copa. Isso foi na Argentina, né? Não, 2006 aqui na Alemanha. Ok. O Brasil ganhou na Coreia, aqui perdeu. E vamos a 2010 na África do Sul, o Brasil não conseguiu ficar como detentor de título, lá perdeu, ganhou a Espanha. E a Espanha com o título em 2010, quando fomos ao Brasil, 2014, o Brasil até levou a Espanha, aliás, levou até 5 no jogo contra a Holanda, se não me lembro. E a Espanha saiu muito cedo. Bem cedo mesmo. Quer dizer que os detentores de títulos a 5 ou 6 campeonatos do mundo nunca ficaram com título, ou nunca fizeram um bom campeonato, digamos assim, nunca fizeram a melhor Copa do Mundo que a gente espera. Para só ver exemplo da França, da Espanha, do Brasil e tantas outras equipas que ficam por caminho. 2010, 2014, aliás, vimos como a Espanha ficou e levou porrada, digamos assim, aquele foi goleada com a Holanda, 5-0, e a Espanha, e muitas das vezes as equipas não saem do grupo, logo no primeiro jogo do grupo ficam. Nós vimos a França até perder contra o Senegal, na Coreia. Epá, não sei, oxalá, e vamos ver, estamos atentos, vamos seguir de perto, como a Alemanha vai conseguir o seu título até no fim, né? Estamos a controlar. Muito obrigado. Nós chegamos ao fim do nosso trabalho dia de hoje. Obrigado, senhor José da Costa, por estar aqui conosco aqui no estúdio da Angola Imagem, o homem comentador aqui de esportes da Angola Imagem. Voltamos nos próximos jogos, porque hoje já está a começar o jogo, conforme você acabaram de vir. E nós voltamos na segunda-feira, vamos falar do que vai vir, porque o nosso comentador tem muita coisa a vos falar. Muito obrigado por tempo prestado aí no outro lado. Obrigado, senhor José Costa. Sim, obrigado. Eu queria só aumentar, queria falar só um bocadinho sobre o gato branco chamado Achille. Mas o gato também, não sei. Sim, é um gato que vai fazer o pronóstico dos jogos. Como foi no Brasil, como foi também na Alemanha 2007, como tem sido sempre. E isso vai ser na Rússia? Sim, na Rússia é um gatinho de cor branca e será o pronosticador de jogos. Vai vir? Sim, ele chama-se Achille. Ele que vai dar o pronóstico de grandes jogos, quem ganha, quem perde. Então vamos ver de perto se efetivamente o gatinho de cor branca, chamado Achille, vai acertar alguns jogos que a gente espera. Acredita nisso? Bem, eu em princípio não acredito, mas parecendo que não, dos últimos 3 ou 4 mundiais, os animais pelo menos acertaram 85% dos jogos difíceis. De quartos de finais, meias finais, pelo menos esses animais conseguiram acertar a 85%, não estou a dizer 100%. Agora vamos ver. Hoje estamos na Federação Russa, vamos ver se o Achille, o gatinho branco, vai conseguir também acertar alguns jogos mais decisivos. Okay. Muito obrigado por ter prestado. Então a gente voltamos até a próxima vez aqui na Angola Mais TV. Obrigado.